Oi, gente! Bem-vindos ao Círculo Consciente. Eu sou a Kátia e hoje eu trago para vocês o Kybalion, esse livro que apresenta 7 leis principais do Hermetismo, que é a base da espiritualidade e da filosofia, porque aqui, nesse livro aparentemente insignificante, nessas 148 páginas, tem muita informação. É um livro intenso, que explica o funcionamento do universo segundo as leis herméticas, tal como se ensinava nas escolas do Antigo Egito e da Antiga Grécia, elaboradas por Hermes Trismegisto, que viveu entre os anos de 1500 e 2500 a.C. Ninguém sabe exatamente qual é a data exata. Conta a lenda, inclusive, que ele viveu 300 anos. E, na verdade, se a gente observa o tamanho da obra desse homem, é impossível acreditar que foi o único homem que escreveu tudo isso. Porque eram 42 livros subdivididos em 6 conjuntos sobre geologia, geografia, botânica, agricultura, astronomia, astrologia, matemática, arquitetura e medicina. O Egito foi berço do conhecimento místico, da espiritualidade, da sabedoria, e Hermes Trismegisto foi o criador da teologia, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia, e até hoje você encontra influências do hermetismo em religiões de todas as culturas. Se a gente imaginar que a filosofia surgiu na Grécia, por Tales de Mileto, há 600 anos antes de Cristo, o hermetismo data aproximadamente de 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, é muito tempo. E o conhecimento que os 3 iniciados resumem aqui, 3 iniciados porque é assim que os autores se intitulam. Autor ou autores, porque até hoje não se sabe a verdadeira autoria desse livro, que foi escrito em 1908 por alguém com muito conhecimento, ou alguéms. E aqui ele pegou as 7 principais leis herméticas, leis que explicam todo o universo manifestado, do sutil ao concreto, e explica aqui cada uma delas. O hermetismo é muito mais extenso que isso, mas aqui se resumem as 7 principais leis herméticas. A literatura hermética hoje em dia foi quase perdida, mas muitos dizem que Hermes Trismegisto inspirou a muitos filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, e algumas tradições judaicas afirmam que ele foi contemporâneo de Moisés e Abraão e que esses 2 foram discípulos dele. Kybalion significa passar adiante, transmitir essa chama, esses ensinamentos. E as leis herméticas foram escondidas, guardadas por muito tempo. Eram ensinamentos fechados às 7 chaves. Daí vem o termo hermético, algo que está lacrado, fechado. Existe uma pintura da época renascentista na Catedral de Siena, na Itália, onde aparece a figura de Moisés como discípulo de Hermes. Porque, na verdade, quando surgiu o Renascimento, o cristianismo apoiava a liberdade de expressão. Quando a gente poderia imaginar uma figura como a de Hermes Trismegisto pintado numa catedral cristã? Só depois da Contra-Reforma é que tudo isso foi negado, foi cortado pelo cristianismo. É curioso que naquele momento a igreja tenha permitido essa pintura, não? Logo depois, na época da Inquisição, Giordano Bruno, grande filósofo e frei católico, foi queimado na fogueira porque descobriu livros da filosofia hermética. Por que esses escritos foram proibidos e guardados por tanto tempo? Fora todo o conhecimento que se perdeu, porque hoje o que temos são fragmentos de uma obra que foi muito maior que isso. E muitos escritos dessa época nem existem traduzidos em português. Aqui em espanhol eu encontro ainda algumas coisas a mais sobre o hermetismo. O primeiro princípio, e talvez o mais importante de compreender de todos eles, é que o universo é mental, que o todo é mente. Depois vai vir Platão e vai falar sobre a teoria das ideias, que fala exatamente o mesmo, ou seja, claramente Platão se inspirou
no hermetismo. Essa teoria resume o fato de que, no momento em que colocamos o foco em algo, já estamos criando. Na teoria do desdobramento que eu trouxe aqui, do francês Jean Garnier Mallet, fala justamente da importância dos nossos pensamentos, porque eles criam a nossa realidade futura. Algo que vai de encontro com a primeira lei do hermetismo, e talvez a mais importante, de que tudo é mental. Nada se cria sem antes passar pelo plano das ideias, sem antes ser idealizado. O próprio universo é uma criação da mente do todo, que também podemos chamar de Deus. No livro ele começa com uma frase que diz exatamente assim: assim como é certo que tudo está no todo, não menos certo é de que o todo está em tudo. Quem compreenda isso estará adquirindo um grande conhecimento. Nesse momento, Hermes falava de que somos um, há quase 5.000 anos atrás. E nesse conhecimento temos uma das maiores verdades filosófica, científica, religiosa. No livro, para ilustrar essa ideia, o autor comenta sobre os personagens que são criados num livro. E aí podemos dizer que se você pegar Otelo, Hamlet, Rei Lear, eles existiram na mente de Shakespeare, no momento da sua criação e concepção. E ao mesmo tempo, Shakespeare existiu também dentro de cada um desses personagens, dando vida, espírito e ação a cada um deles, a partir da sua mente. Ou seja, Otelo é ao mesmo tempo Otelo e Shakespeare. Quem trabalha com arte sabe o que é se envolver tão profundamente numa criação que chega um momento em que você se perde de você mesmo, que você não sabe onde começa um e onde termina o outro. E essa ideia contempla justamente isso, essa fusão entre criador e criatura, essa unificação entre os dois. Existe muita especulação desde sempre sobre o porquê que o todo, Deus, haveria criado esse universo, teria criado tudo isso. Mas eu particularmente acho que a gente não tem a mínima condição do lugar em que estamos, do nível em que estamos. Eu acho que nós somos muito limitados agora mesmo para ter qualquer compreensão sobre a magnitude que possa ser todo esse plano, para ter qualquer resposta para essa questão. Então, se a gente levar esse princípio para a nossa vida cotidiana, é legal a gente pensar que da mesma maneira que somos pensados, somos criados por um Criador, da mesma maneira nós temos a capacidade de criar a nossa realidade a partir da nossa mente. De que tudo que a gente coloca o foco, a gente já está criando. De que os nossos pensamentos, tal como já diz Jean-Pierre Garnier Mallet, são criadores o tempo todo. Então, mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos aqui, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente está colocando no nosso foco, para a gente poder tomar a nossa vida nas nossas mãos e pensar de maneira construtiva e consciente, não somente sobre a nossa vida, mas sobre todo o nosso entorno, porque nós somos responsáveis também por tudo aquilo que a gente está emanando para o outro. Então esse princípio fala dessa criação, dessa verdade de que tudo é mente, de que tudo é mental, de que toda criação é mental. E quando a gente cuida das nossas projeções e do que vai pela nossa mente, a gente está protegendo a nossa individualidade e criando exatamente o que a gente quer, porque senão a gente vai acabar sendo vítima do pensamento do outro. Porque existem outras formas de pensamentos que nos rodeiam o tempo todo. Se você não tem a sua individualidade muito bem estabelecida, você se deixa levar pelos pensamentos que você está captando. A gente tem que alimentar a nossa identidade pessoal para saber até que ponto isso é meu e isso é do outro, para saber o que somos verdadeiramente, porque senão qualquer pensamento, qualquer frase que nos digam, nos derrubam. Quando você alimenta a sua identidade pessoal,
Você deixa de ser vítima desses pensamentos. Você sabe exatamente quem é você. E deixamos de ser conduzidos por outros. Porque senão nós somos pensados e não pensamos. Somos conduzidos por outros em lugar de viver a nossa própria identidade e criar a nossa própria vida. Então olhe para isso. Uma vez mais, eu venho aqui dizer para vocês para cuidar dos pensamentos. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Essa ideia você vai encontrar manifestada em todas as outras tradições, religiões, culturas. O universo tem correspondência em todos os planos. O que existe no micro existe no macro. Platão também fala que em tudo aquilo que funciona, você pode extrair uma lei que pode ser aplicada em qualquer outra coisa que funcione da mesma maneira, em qualquer outra coisa da mesma forma, que ela vai funcionar. Assim como em tudo aquilo que dá errado, você pode extrair uma lei que atropelou uma lei universal. E novamente Platão se inspira no hermetismo quando ele afirma que o homem é um microcosmos inserido no macrocosmos. O universo se divide em 3 grandes planos, o físico, o mental e o espiritual. Mas ao mesmo tempo, os hermetistas explicam que os átomos da matéria, a unidade de força, a mente do homem e esse ser, esse espírito que habita, são todos basicamente a mesma coisa. A única diferença é o grau de intensidade vibratória. Mas tudo isso é criação do todo e tem sua existência dentro da mente do todo. Do mesmo modo, normalmente não atribuímos mente e alma ao reino vegetal, animal e, pior ainda, mineral. Mas muitos reconhecem sua existência e a ciência atual caminha rapidamente para esse ponto de vista, já que tudo são subdivisões de uma mesma fonte, de um mesmo todo. Nesse princípio hermético se explicam as diversas divisões e subdivisões entre os mais diversos estados dos seres que vivem nesse plano, que é muito maior do que podemos inclusive ver. E se é difícil para você compreender isso, pensem como seria difícil explicar o que é o açúcar para alguém que nunca comeu um doce. Como descrever, por exemplo, a luz para alguém que é cego. Como falar da harmonia musical para um surdo. Como que a gente pode entender algo que é tão complexo aí dentro da construção universal, se ainda estamos engatinhando como humanidade? Nesse sentido, se a gente ainda é tão primário que nos matamos em nome de uma nação, brigamos por times de futebol, como uma mente tão primária pode compreender tal coisa? Que existe sim uma consciência, uma mente em tudo que há, em absolutamente tudo. E da mesma maneira que existe mente e alma em planos inferiores ao do homem, também existem seres e vidas tão mais desenvolvidas do que as nossas, em outras dimensões e planos da existência, mas somos incapazes na atual condição humana de nem sequer conceber o que vem a ser isso. É muito complicado para a nossa mente compreender essa escala vibratória que existe entre uma coisa e outra e que diferencia tudo. E aí a gente entra no terceiro princípio, que é o princípio da vibração, onde diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra o tempo todo. Entre a matéria e o espírito existem milhões e milhões de diferentes intensidades de vibração. E isso faz com que a gente pense que algumas coisas estão paradas e outras em movimento, mas na verdade tudo está vibrando. O que diferencia isso é a diferença, essa escala. Se a gente pegar os dois extremos, por exemplo, uma matéria densa, ela vibra tão devagar que ela parece imóvel. E aí, por outro lado, se a gente aumentar essa vibração, a gente chega na vibração do espírito, que também parece parado. Tudo se mede pelo nível vibratório em que se encontra, trazendo para o nosso universo aqui e agora
é o cuidado que a gente tem que tomar com a vibração em que a gente se coloca. Cuidado com a música que você ouve, por exemplo. Música é padrão vibratório em estado puro e ela tem o poder de sintonizar você com a densidade ou te elevar. Falando de Platão de novo, Platão costumava falar sobre a importância que tem a música na nossa vida. E ele falava, cuidado com a música que o governo dá ao seu povo. A gente conhece um governo pela música que ele oferece para as pessoas, para o seu povo. Quando ele falava de uma cidade ideal, ele sempre citava isso. Uma música com uma vibração baixa, grosseira, ela te leva a estados densos do teu ser. E isso, de alguma maneira, vai refletir na sua vida, em algum momento, porque você está acostumado com isso. Você se identifica. Evoluir seria justamente acelerar o nosso padrão vibratório. E todos os pensamentos, emoções ou estados mentais têm o seu grau de modo de vibração. Quando nos sintonizamos com sentimentos mais elevados, como a compaixão, o altruísmo, o amor, inevitavelmente a nossa vibração se eleva. A nossa vibração vai aumentando e evoluímos para estados de consciência superiores, para estados de consciência mais altos. Isso fica claro quando você encontra alguém, por exemplo, que só a presença da pessoa já te deixa bem, já. A pessoa vai embora e você se sente melhor. Ou então você está em presença daquela pessoa e é agradável. E o contrário também. Quando você encontra aquele amigo que só reclama, que está sempre para baixo, ou que é agressivo, que tem um comportamento sempre irado, você deixa essa pessoa e sente que logo algo pesa. Porque realmente pesa. A sua vibração cai. Às vezes, inclusive, te dá uma dor de cabeça, porque a gente está todo o tempo tentando equilibrar a nossa vibração. Principalmente quando a gente encontra com vibrações diferentes das nossas, quando a gente está num lugar com muita gente. Por isso, a importância de cuidar da qualidade dos teus relacionamentos. Temos que cuidar daquilo que alimenta a nossa alma, da mesma maneira que a gente cuida do que alimenta o nosso corpo. Falando agora do quarto princípio, é o princípio de polaridade. Vocês vão ver que na medida que a gente vai falando dos princípios, um está meio que ligado com o outro sempre. O princípio da polaridade fala que tudo tem o seu duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, os semelhantes e distintos são os mesmos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Se pegamos um termômetro, por exemplo, a natureza do frio e do calor são idênticas. O polo inferior é chamado frio e o superior, calor. Entre os dois existem muitos graus de calor e frio. O que definiria onde começa o calor e termina o frio? Você não tem um parâmetro, por exemplo, que nesse caso seria da nossa temperatura corporal, 36,5, tudo que está por cima daí é calor, tudo que está por abaixo é frio. Em essência, frio e calor são partes de uma mesma sensação. A luz e a escuridão são partes de uma mesma coisa. E o que define a luz e a escuridão são os graus entre os dois. O mesmo acontece com a escala musical. Quando a gente parte do Si, a gente vai terminar em outro Si, e assim sucessivamente. O grande e o pequeno são relativos. Grande em comparação a quê? Pequeno em comparação a quê? Tudo termina sendo parte de uma mesma coisa, com graus diferentes. Positivo e negativo são polos de uma mesma coisa, com inúmeros graus entre ambos. E com isso chegamos à nossa definição de bem e mal. Não são conceitos absolutos. Ninguém é totalmente mal ou totalmente bom. Temos variações aí inumeráveis. No plano mental, o amor e o ódio são considerados opostos, diferentes e irreconciliáveis. Mas quando a gente aplica
o princípio da polaridade, a gente entende que não existe um amor absoluto, um ódio absoluto. Os dois são polos de uma mesma realidade. Isso fica claro quando a gente vê um casal que se amava apaixonadamente e alguns anos depois terminam muitas vezes se odiando. Isso tampouco é absoluto, mas são sentimentos que caminham numa mesma linha. Essa polaridade é justamente o que vai nos permitir transitar, transmutar de uma coisa a outra. Quando temos consciência de que podemos transmutar qualquer sentimento que não nos faz bem, é quando temos pleno controle das nossas emoções. O conhecimento desse princípio ajuda a poder passar de um estado a outro com muito mais facilidade, porque compreendemos melhor que todas as nossas emoções discorrem por um mesmo fio, com polaridades opostas separadas por vários graus de maior ou menor intensidade, dentro de uma mesma sensação. Não podemos reverter coisas diferentes, mas sim podemos reverter coisas de uma mesma natureza, como é o caso da crítica em reserva, o descontrole em equilíbrio, o recato em exuberância, a preguiça em disposição, o ódio em amor. O quinto princípio é o princípio do ritmo, que vai explicar essas lambadas que a vida dá na gente às vezes. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. A oscilação do pêndulo se manifesta em todas as coisas. A medida do movimento para a direita é a mesma medida do movimento para a esquerda. O ritmo é a compensação. Sabe aquela frase, quem muito ri termina chorando? O princípio do ritmo está diretamente relacionado com o princípio da polaridade. Sempre existirá uma ação e uma reação, um avanço e um retrocesso, uma elevação e uma caída manifestado em todas as coisas e fenômenos do universo. Na história vemos isso na elevação e nas quedas das nações, na criação e destruição dos mundos, em absolutamente tudo. Homem, animal, vegetal, mineral, nas energias e, finalmente, nos nossos estados mentais. Temos um período de entusiasmo e logo em seguir uma depressão. Períodos de valentia e logo depois um medo, um desamparo. Vivemos marés de sentimentos contrários que se elevam, que caem e nunca suspeitamos a causa desses movimentos. Quando se conhece e domina a chave para dominar, quando se conhece, se consegue manejar a chave para dominar essas oscilações, nos conhecemos muito mais e podemos evitar esses altos e baixos com muito mais facilidade. Nossa vontade é muito superior à manifestação consciente desse princípio. Por mais que o princípio em si não possa ser destruído, mas sim podemos controlar para que essa oscilação do pêndulo tenha um recorrido bem mais curto. E no momento que a gente se vê desbordando com qualquer sentimento, podemos evitar nos deixar levar por sua oscilação. Quando a gente vê que algo está tirando demais, você já liga o seu time. Ops, o que está acontecendo aqui? Esse controle fica muito mais fácil quando você tem consciência de que isso acontece sim ou sim em todos nós. Quando você tem consciência de que isso é dessa maneira, fica mais fácil você controlar o teu lado emocional, os teus sentimentos. Quando eu consigo neutralizar essa lei, quando eu me elevo, quando eu amadureço sobre o nível do meu problema, quando eu me coloco desde o meu eu superior, que é a transmutação mental, que eu vou gravar um vídeo em seguida depois sobre isso, que é a chave para todos os nossos conflitos. O sexto princípio é o de causa e efeito, que a gente pode chamar também da lei do karma, porque na Índia se define exatamente do mesmo jeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei.
O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Somos condicionados aos nossos atos. Podemos escolher para onde ir, podemos escolher o que plantar, mas não dá para você plantar cenoura achando que vai colher batata. Se você plantou cenoura, você vai colher cenoura. Você é absolutamente livre para tomar suas atitudes, mas as consequências, elas virão sim ou sim, e você não opera sobre elas. Se você é honesto com você mesmo, você vai saber em que momento você gerou certas experiências que você está vivendo agora. Eu me lembro de ter julgado situações, de ter vivido coisas, principalmente de ter olhado uma situação e julgado, por exemplo, naquele momento. E logo, meses ou anos depois, está vivendo algo exatamente igual. Se você é honesto, você vai dar com muitas coisas que você ou julgou, ou fez, ou plantou, ou o que for, que logo você teve as consequências disso. Às vezes você não percebe na mesma hora. Pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, inclusive, mas você vai viver, você vai colher o que você está plantando, o que você plantou. É inevitável. Eu acho que essa lei dá para entender perfeitamente, né? E a sétima e última lei é a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Gênero, nesse caso, não significa sexo. É muito mais amplo que isso. Gênero significa gerar no plano físico, procriar no plano mental, ou criar no plano espiritual. O gênero, no hermetismo, fala do masculino como núcleo e do feminino como a eletrosfera. É muito mais amplo do que o conceito de macho ou fêmea que nós temos. Aqui ele coloca o gênero presente em absolutamente tudo o que há no universo. No princípio da polaridade, o hermetismo fala que o universo, em seu princípio, na sua origem, lá atrás, ele era uma coisa só. Que para que ele se materialize, para que ele vire matéria, se experimente aqui e agora, tal como a gente conhece, ele tem que se dividir. E aí é onde surge a dualidade. Porque tudo é dual aqui na nossa realidade. Alto, baixo, quente, frio, grande, pequeno. Não há nada aqui que não tenha dois polos, que não tenha o seu contrário. Para a gente compreender esse princípio, primeiro a gente tem que entender que para o hermetista, tudo no universo é vivo. Tudo tem vida. A gente tem a mentalidade de acreditar que a vida é só orgânica. Mesmo hoje que a ciência, na verdade, já vem provando que existe consciência, existe vida em muitas outras formas que a gente conhece que antes a gente nem imaginava. Que os vegetais têm consciência. A ciência vem se aproximando cada dia disso. A ciência vem se aproximando a cada dia dessa verdade. A vida não se dá apenas no mundo orgânico. Esquece isso, porque senão fica muito complicado compreender o hermetismo, porque ele já parte do princípio de que tudo é vivo, de que tudo tem vida, desde uma pedra até um planeta. Tudo está evoluindo o tempo todo e tem o seu grau de consciência, dentro dessa escala que a gente fala, desse gradiente de variações. Como a gente falou no princípio da polaridade, dessa escala onde tudo está dentro de um determinado grau, entre um polo e outro. Mas tudo, absolutamente tudo, tem o seu nível de consciência. Eu me lembrei de um depoimento que eu vi de uma senhora aqui espanhola, que ela passou por uma experiência de EQM, experiência de quase morte. E ela conta que quando ela estava praticamente morta, uns seres que ela não via o rosto nem nada conduziam ela para alguns mundos, para alguns lugares totalmente diferentes daqui da Terra. E ela se emociona contando em um dos lugares esses que ela visitou, onde tudo tinha vida, o cabelo das mulheres, tudo era muito belo, o cabelo das mulheres tinha vida, a roupa tinha vida, tudo era vivo.
E eu acho que é mais ou menos isso. Talvez os nossos olhos, como eu disse anteriormente, né? A gente não tem capacidade para entender isso na nossa realidade hoje. Mas, de fato, tem muita lógica. Porque tudo vem da Terra. Absolutamente tudo. A gente fala de, isso é artificial, aquilo é feito em laboratório, mas na verdade tudo vem da Terra. Não existe nada que não venha da Terra. Então, sim, tudo tem o seu nível de consciência. Tudo tem a sua vida dentro dessa escala de polaridade. E aí, voltando para essa lei do gênero, o equilíbrio da vida é justamente o equilíbrio desses dois polos, do masculino e do feminino dentro de nós. Se a gente pegar a tradição budista, falando do Yin e Yang como exemplo, o Yin, né, que todo Yin carrega um Yang e todo Yang carrega um Yin. Os opostos sempre buscam sua complementação, eles se necessitam. A gente necessita da nossa parte, tanto masculina como feminina, em harmonia aqui. Então, quando ele fala do gênero, ele fala disso. Não do conceito de macho e fêmea, mas sim dessa necessidade de encontrar em nós o equilíbrio dessas duas polaridades, o equilíbrio do masculino e do feminino em nós. Os opostos sempre buscam sua complementação, se necessitam para criar algo novo. Ou seja, se a gente pegar todas essas leis aí e colocar em prática, com certeza eu acho que para o nosso autoconhecimento é fundamental. Assim que eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, nem que seja mesmo com uma pessoa, tá? Já vai me ajudar muito. E aqui estamos. Assim que sem mais, aqui eu deixo vocês com as 7 leis herméticas. Eu espero que de alguma maneira ou de outra elas contribuam para que você melhore o seu autoconhecimento, a sua qualidade de vida. Um beijo para todo mundo. Namastê.